O INSS tem usado há algum tempo a inteligência artificial nos pedidos de aposentadoria e revisões. Isso aumentou, segundo profissionais da área, o número de pedidos negados, porque talvez seja mais fácil pedir, né, negar. O robô nega, né? Ao invés da gente negar aqui do INSS, vão dizer que a gente é isso, que a gente é aquilo. Põe um robô na frente que o robô fala não. E o sujeito não tem muito o discutir com um robô. Eles têm percebido que vamos dizer assim, essa inteligência artificial aí pode estar dando muito em INSS, mas tem dado não e mais não, não em cima de não, numa quantidade que percebem ser maior. Vamos começar por esse tema aí, depois avança por outros dentro ainda da aposentadoria, que dá muito o que falar. Aqui no estúdio com a doutora Jaciara Oliveira Pinheiro, advogada. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Beto. Bom dia a todos. Bom dia. É isso mesmo? O robô é mais fácil falar não? Então, gente, o INSS ele está tentando, na verdade, implementar inteligência artificial. A nossa experiência com o INSS a gente sempre fica, meu Deus, o que virá, né? E eu tive requerimentos que foram indeferidos em menos de 1 minuto. Eu até mostro, eu entrei em menos de 1 minuto. Por quê? A resposta estava pronta? Estava pronta. O que acontece? O robô, ele não tem ainda, né? Como o chat, tá se falando em inteligência artificial, mas isso é os especialistas, porque eu não sou da área do TI. Mas assim, a inteligência artificial, como a gente, ela vai aprendendo, ela vai criando experiências, né? E o que acontece com o robô do INSS? Ele olha somente os vínculos que estão no CNIS. Ou seja, porque tem muitos vínculos que não estão, principalmente aqueles antes de 90, não era nada informatizado no INSS. Então, às vezes, o cara tem lá 39 anos trabalhado e tem 30 no INSS. E o robô não vê. O robô não vai ver por quê? Porque ele não tem essa capacidade de analisar a carteira, ou até mesmo a capacidade de analisar um período com insalubridade. Então, o projeto piloto, a gente vai colocar por aposentadoria por idade e estão querendo se estender a pensão por morte. A pensão por morte já tem queixas, né, nos institutos que a gente participa aí da Previdência, que, por exemplo, uma união estável, ele não vai localizar que você tinha uma união estável com aquela pessoa, porque no banco de dados não tem nada disso. Então, é analisado... O ser humano é insubstituível mesmo, né? Ainda é insubstituível, né? Queiram ou não. Então, assim, nós estamos enfrentando isso. Inclusive, olha o absurdo, né? Eu participei de um congresso agora em maio, e eles estavam ensinando a gente como a gente faz para fugir do robô, porque a gente não quer robô. Então, vocês têm que fazer tal coisa. Tem que fugir dele. No momento tem. No momento tem. Por exemplo... Eu já faço isso quando navego aqui pela internet por alguma coisa. No momento tem. Eu fujo do robô aqui também, porque senão... Entendeu? Mas assim, eu acho que foi na ânsia do INSS, porque assim, a fila do INSS, a demora do INSS não chega a ser nem novidade, chega a ser desgastante falar desse assunto. É um problema que o INSS está com déficit de 40 mil funcionários. Gente. Então você chegou na minha próxima pergunta, que era esta. Será que esse robô, de certa forma, não está cômodo para o INSS? Porque ele, com isso, tem um jeito de ganhar tempo e enrolar um pouco mais? O que nós estamos prevendo, né? Como eu disse, eu vim de um congresso agora em maio. Vai implodir no judiciário. Eu mesma, tô dizendo da minha experiência no escritório. Eu vou contar um caso prático. Eu já tinha uma aposentadoria de professora concedida pelo próprio INSS. Lá, bonitinha. Ela não quis, eu renunciei, a gente esperou mais um tempo para pedir novamente. Pedi novamente, com a certeza, né? A INSS, não, ela não é professora. Provavelmente essa análise foi feita por um robô. Por um robô. Aí eu tive que entrar com um mandado de segurança na justiça e falar assim, juiz, como isso? Né? Lá, um ano atrás, eles reconheceram e agora não. Então, eu acho que vai começar a implodir no judiciário. A coisa vai começar, então a gente vai ter que sentar e estabelecer pontos aí. Mas então, doutora Jaciara, estamos ferrados, desculpa a expressão, porque já se sabe que grande parte das ações que dizem o judiciário lento se deve a um excesso de recursos e coisas lá que tramitam, mas que entra... O governo é credor de 70% das ações. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Não é verdade, por exemplo, que
processos de aposentadoria, enfim, são um grande volume dentro disso tudo que lota o judiciário. Isso vai piorar, o que já não é pouco. Exatamente. Os especialistas estão prevendo, a gente está tentando, o INSS ele está melhorando a junta de recurso deles, mas também é demorada essa junta de recurso, que ou seja, não foi, mas eu faço um recurso que vai para uma junta, que daí não é por robô. Só que tem recursos que demoram 2, 3 anos para ser analisado. Quer dizer, o INSS, na verdade, ele não tem estrutura para atender a demanda e tá nesse robô aí. Talvez com a possibilidade de que ele venha ajudar depois, mas por enquanto o robô está ajudando a ganhar tempo. É para cumprir estatística, falar assim, olha, na verdade o INSS vem com esse problema, eu acho que todas as entrevistas que eu dou, seja aqui em outro órgão, eu sempre falo, 2019 teve a reforma da Previdência, né, a gente até falou sobre isso, a gente pensou que não podia ficar pior, veio a pandemia. O INSS não tinha sistema dos novos cálculos da reforma da Previdência, então... Imagina, e aí a gente tá no momento de pandemia, todo mundo precisando, isso foi avulando, funcionários caindo fora, né, pedindo PDV, pedindo para sair, né, um déficit já de anos, igual eu falo, eu não tô não quero paixões políticas, tá? Eu brinco que eu sou sempre contra, né, eu sempre advogo contra o governo, então, né, independente de quem tá lá. Seja qual for. Seja qual for. Então, assim, é um problema sistêmico do Brasil. Por exemplo, então, como que resolve isso? Contratando gente. Mas aí colocaram os caras do exército. Jesus, gente. Eu me lembro disso. O ex-presidente o Bolsonaro convocou gente do exército sem o menor preparo para isso. Assim, foi mesmo. Eu trabalho... Era um momento de desespero. Ele apelou para aquilo que tinha, mas não ia servir, pô. Não, piorou. Porque daí o funcionário experiente, o que ele tinha que fazer? Parar o serviço dele... Para ensinar o outro. Para ensinar o outro. Virou escolinha. E daí o outro também não ficou, porque não era a carreira dele. Tá bagunçado isso, né? Muito bagunçado já. Tá Agora, bagunçado. a inteligência artificial, né? Ela foi colocada para diminuir a fila ou para aumentar o número de pedidos negados? Para ganhar tempo. Então... Para ganhar tempo. Pediram para mim lá minha identidade e meu SIC antigo. A cópia. Falei, escuta, mas minha carteira de motorista não tá aqui já? Eles pedem umas coisinhas que é para te enrolar e ir te passando para frente, vai protelando. A gente também, isso eu até viu? fiz uma reclamação no CNJ. Eu nunca vou aposentar, porque eu acho que vai chegar meu CPF lá, eles vão indefinir. Você não tem essa esperança? Eu tenho, mas é que eu reclamo tanto do INSS. Se você que é advogado, especialista não tem. Não, eu digo assim, que eu reclamo tanto que a hora que bater meu CPF lá, eu falo assim, não, essa é chata. Essa é inimiga. Essa é inimiga. Inimiga. Persona não grata. Persona não grata. Aí o que acontece? Eles tinham umas exigências prontas. Eu entrei com uma aposentadora. Eu tenho provas disso, eu não tô falando à toa. Entrei, eu juntei certidão, aí veio a exigência. Junte a certidão. O que acontece? Eu tinha que fazer uma petição dizendo, olha, eu já juntei. Por quê? Porque eles já estavam implantando a inteligência artificial. Então a inteligência às vezes não entendia o algoritmo lá, que o documento estava lá, e pedia de novo. Então, assim... A gente faz de tudo pra fugir do robô, né? É o que eu falei, eu fui fazer um curso pra fugir do robô do INSS. É incrível que o sistema que arrecada pro INSS... É bom demais, né? É rápido. É perfeito. Não tem problema de robô, nada. O dinheiro vou dar um cai exemplo. na conta lá e acabou. Eu vou dar um exemplo de análise simples para você, porque o meu processo está com a doutora Jaciara. É ele que tá dizendo. Aqui em Matão foi visto lá o meu processo, não sei o que tem. Eu tenho um PPP de 10 anos que eu trabalhei na usina, quase 10 anos, trabalhei armado, com porte de arma, com registro de arma, com tudo. Então é uma parte de aposentadoria especial. E tem no PPP, o funcionário em questão trabalhava armado 24 horas por dia. No INSS aqui diz que no meu PPP não consta que eu trabalhava armado. Sendo que lá consta que eu trabalhava armado. Mas não pode ser um humano que viu isso. Sabe? Não é possível, né? Não, é um humano porque está assinado. Que é com o cara de nome pau assinado. demais, Então, tá escrito lá, ué. aí você não entende, fala, gente do céu.
A vontade que eu tive é de ir lá, pegar o meu papel e mostrar. Olha, tá vendo? Você falou que não tinha, tá vendo aqui, ó? E você tem que tomar cuidado, Beto, porque numa dessas, às vezes, você está buscando sua aposentadoria, você vai ficar tão nervoso, você vai ter um infarto. Infarto e Pelo amor de sem Deus. benefício. Aí a pensão por infarto, ela vai morte. ter prejuízo Vai mudar também. de benefício. A advogada Você vê, o que é o advogado? Ela já conjecturou nessa possibilidade. Oh. Você está com uma excelente advogada te acompanhando. Obrigada. Para qualquer certeza. hipótese, já tem. Gente, assim, por aí nós vamos vendo o quanto nesse país nós pagamos e como os serviços vêm com tão baixa qualidade, não? E nós temos que reclamar. É o que eu falei, eu sou pessoa não grata, porque assim, né, óbvio, eu reclamo, eu bato o pé, quando me chamam, eu falo da reforma, eu fui em tudo quanto é lugar dizer que era horrível a reforma. Vocês tiram lá na França, o presidente quase sofreu um impeachment porque ele aumentou 2 anos na idade. E aqui nós batemos palma. É isso que me dói. Aqui nós batemos palma. Aqui a gente briga muito pelo nosso time de futebol, essas coisas e tal, mas na hora do... Entendeu? Então, assim, eu reitero. Todo mundo tem que falar de previdência, mas eu tô novo. Você tem que falar de previdência. Mas eu tô velho, você principalmente. Então, todo mundo tem que falar de Mas previdência. mesmo que é novo, né? Vai chegar a tua hora, e aí? Exatamente. Você vai brigar só lá no fim, aí já foi, né? Daí tem os liberais. Não, porque eu tenho investimento. Ah, ok. Quem mantém o mercado? Tem cidades que é só os aposentados que mantêm. As pequenas cidades. Exato. Não tem mais jovem nas pequenas cidades. Então nós temos que discutir, sim, sobre isso. Tem sim. Isso dá tanta conversa. Bom, então, uma das partes da entrevista tratava exatamente sobre essa questão do robô atendendo a gente. Por enquanto, esse robô mais ajuda o INSS protelar as coisas, empurrar com a barriga, do que nos ajuda a resolver. Só falta ele falar isso, né? A sua aposentadoria foi negada. Mas o INSS os robozinhos lá do... O INSS é campeão nisso, em empurrar para alguém responsabilidade de dizer não, faz tempo. Se você pegar aí os médicos que analisam lá os pedidos de afastamento por doença, ele tem que falar assim, mas como é que o médico não está percebendo que esse cara não tem como trabalhar e está dizendo não? Não é, ele lança no sistema, o sistema lá já manda assim um não desse tamanho. E agora, outra mudança que tivemos há 2 semanas atrás, foi bom você tocar, que agora a perícia não precisa ser presencial, você manda o atestado. E assim, eu não senti ainda como vai ser isso. Na pandemia isso correu muito bem, foi legal, porque assim, a ordem era dar dinheiro, porque precisa. Agora eu não sei como que tá sendo a orientação. Porque, por exemplo, problemas ortopédicos, que hoje é 70, segundo o INSS, tem coisas que eu ainda acredito que o médico tenha que examinar, que um simples relatório médico talvez não indique para ele a real situação do paciente. Talvez um médico possa explicar isso melhor pra gente. Então também, agora as 2 semanas atrás o INSS, por quê? Aqui na nossa região nós temos um perito, eu tava conversando com a gerente do INSS aqui de Matão. Agora, o Nordeste tá sem perito, tem perícias que estão demorando 4, 5 meses para ser marcado. Pois é, mas eu digo assim, que a gente acaba discutindo e xingando o médico que atendeu, porque o médico falou que não. E não foi o médico lança no sistema, o sistema lá já manda um não preparadinho, já pronto, assim, ó. Ele nem vai ver se isso cabe ou não cabe, já vem um não na cara do médico, na tela. E o médico vai fazer o quê? Ele vai dizer, negaram. E você vai falar com quem? Então, é cruel isso. E acho assim, sabe, doutora, muito ruim do ponto de vista do exemplo. Quer dizer, é muito complicado você ter os filhos, por exemplo, de alguém que esteja pleiteando aposentadoria, entrando agora, ou já há alguns anos nesse sistema e acreditando que vai ter tranquilidade depois, está fazendo uma poupança ali ao pagar, quando ele vê que o seu pai é tratado desse jeito. Então, todo o sistema INSS acaba, evidentemente, caindo em descrédito ainda mais, né? Igual eu falei, independente de política, né? O Brasil, né, você tem que tomar um cuidado quando você fala, né? Senão eles vão falar se é direita, esquerda, e o objetivo não é esse. O objetivo é brigar pelos nossos direitos. O governo, ele nunca fez uma campanha, do que eu me lembro, eu vou fazer 35 anos agora, de, olha, gente, precisa recolher. Olha, gente, é assim que faz. Olha, são esses... Nenhum governo fez isso.
E isso Porque precisava também eles ser... vivem no outro planeta, né? Vamos falar. não tem interesse. Vamos começar por quem cria essas leis que permitem essas situações Nossos todas. deputados que sequer são aposentados pelo regime geral. Eles têm um regime próprio Sim, deles. e se aposentam com 8 anos de serviço. E 100 mil na conta. Meu amigo, os nossos deputados e senadores aí, eles se aposentam com 8 anos de serviço, com 100 mil reais na conta. Você acha que eles vão se preocupar com a gente, rapaz? Para com isso. Mas nós temos que se preocupar com a Claro, gente. por isso que cai essa situação que não é de ideologia, direita, Não. esquerda. É de você ver o seu direito respeitado, porque o deles eles estão cuidando bem. O seu Fleury, por exemplo, esse é um caso ainda mais pontual aí de como eles se resolvem bem. O seu Fleury se aposentou como governador de São Paulo, vai receber o salário pro resto da vida de governador de São Paulo, mas foi governador por 4 anos. Esse nem precisou de 8. Sabe o que ele juntou para dar todo um tempo de aposentadoria? Aos 46 anos ele se aposentou, juntando até o tempo de faculdade. E aceitaram, porque ele era o governador. Ele requereu dentro do tempo em que ele era governador, juntando o tempo de faculdade. Foi um grande absurdo. Agora, quando eu vou provar de um trabalhador rural que sequer sabia, um analfabeto, eu tenho um trabalho danado. Eu tenho que pegar nota de não sei o quê. Testemunha para todo lado. Exatamente. Né? Ele fala lá que, não, eu trabalhava no sítio, tirava leite da vaquinha Salomé. Traga a vaquinha Salomé para testemunhar, então, né? É bem duro, viu, desse jeito, né? Quer dizer, esse é o Brasilzão que você vai sentindo aí. Bom, mas acontece, doutor, aqui, só de a gente começar a falar que pingou pergunta para todo lado. Então vamos lá. Beto, vamos fazer um ping-pong com a doutora? Vamos fazer o ping-pong. Você e o Felipe, então, um ping-pong de perguntas dos ouvintes e respostas sobre a aposentadoria. Bom, a pergunta aqui vem: tem como saber quanto tempo que demora para se aposentar no Brasil, né? Em média? Em média. Tem como ver isso daí? Eu acho difícil, né, doutora? Então, depende. Se tiver tudo certinho, o INSS fala em 60 dias. Se não tiver período especial, nada disso, 60 a 90 dias eles estão cumprindo. Mas o que acontece? Às vezes não reconhece período, é o exemplo do nosso amigo Beto, e daí você tem que ir para outras instâncias, e daí cada caso vai ser um caso, aí pode demorar de 1 a 3 anos na justiça ou mais. Então, tempo hoje é muito complicado. Tá certo. Alguma pergunta chegou aí pelo WhatsApp, Felipe? A Rosana, ela pergunta: uma pessoa que trabalhou registrado por vários anos e agora faz mais de 2 anos que está sem registro em carteira e veio a falecer, o cônjuge tem direito à pensão mesmo já estando mais de 2 anos sem registro, doutora? Olá, Rosana. Rosana, tem que analisar se ele ainda tem a qualidade segurada. Se for 2 anos, eu acredito que ele ainda tem. O que é qualidade segurada? Vamos explicar para os ouvintes entenderem. Eu parei de contribuir por desemprego ou até mesmo por não conseguir, problema financeiro, N situações. Depois de 1 ano e meio, 2, eu venho a falecer. Tem casos, se for contribuinte individual, as regras lá, tem período de carências de 2, 3 anos, mas tem que analisar tempo, tudo bonitinho, e daí sim tem direito à aposentadoria, que a gente fala que é manter a qualidade de segurado. Então, nesse caso, sim, eu sugiro que ela procure algum especialista na área para fazer esse estudo e requerer essa pensão, que muito provavelmente, se for antes dos 2 anos e ele fosse contribuinte individual, ela terá direito a essa pensão por morte. A Leila pergunta: tenho quase 30 anos pagos de INSS e mais 7 de insalubridade, mas tenho 49. Aí queria saber se realmente tem o pedágio de 50% caso der entrada na aposentadoria. Oi, Leila. Então, Leila, se até 2019 a senhora tinha 28 anos, a senhora realmente tem que pagar esse pedágio, mas a insalubridade pode te dar um saltinho aí. Antes de 2019, a cada 10 anos trabalhado, aumentava 4, tá? Depois da reforma isso não acontece mais. Então, a senhora teria que fazer um cálculo com essa insalubridade. Pode ser que a senhora já até tenha o direito adquirido em virtude da insalubridade antes de 2019. E dá para pedir a aposentadoria. Ou com esse saltinho da insalubridade aí, provavelmente está próximo da senhora aposentar. Aí a senhora não precisa comprovar a idade. A senhora provavelmente vai pegar
estou chutando, tá? A regra do pedágio de 50%, que não exige idade, só tempo. Somente tempo. A Roseli está dando aqui um pitaco, né? Diz que o Brasil é a terra do retrabalho. Perito na economia burra e perda de força no trabalho. Bem, eu também acho que sim, né? Roseli, você não está errado. Os trabalhadores perderam muitos direitos, né? Adquiridos, inclusive, a partir de 2019, nessa reforma que foi feita aí, nessa facada que deram no pescoço do trabalhador brasileiro, que tinha o direito adquirido, inclusive, né, em Constituição. Agora, a gente vai fazer o quê, né? Agora, doutora, uma lei do deputado do PSDB do Amazonas, Sidney Leite, prometia aí ser aprovada e daria um prazo para o INSS analisar em 30 dias, né, período de aposentadoria, invalidez especial, e em até 60 dias no caso de invalidez especial. Só que esse projeto 4365 de 2021 está parado, né, como muita coisa. Isso traria mais benefícios, é claro, né, na hora da aposentadoria. Eu gostaria muito que esse projeto fosse para frente. Não acredito que ele irá. Por quê? Lendo ele fala assim, ó, o INSS não cumprir esse prazo, concede compulsoriamente. Compulsoriamente. A aposentadoria. Aí o governo vai fazer as contas. Porque seria um jeito de pressionar o governo contratar mais gente. Aí o governo vai fazer as contas, vai falar assim, olha, mas vai ficar caro. De um lado ou do outro. Eu contratar vai ficar caro. E eu aderir a um projeto desse vai ficar caro. Então, assim, seria maravilhoso, justo, correto. O projeto está muito bem feito, mas eu não acredito que... Talvez no Congresso até passe, mas eu não sei se passe no Senado. O Congresso né, já estão discutindo isso, mas desde 2021 não tem pressa nenhuma, porque o deles estão garantido, né? Ah, sim, né? Ninguém mexeu no deles. Que ganha até auxílio terno, tá garantido isso daí, os senadores também, né? Isso não entraria numa votação de plenário, por exemplo, seria apenas analisado e votado por uma comissão, né? Mas mesmo assim eu também não acredito que isso entre em vigor, mesmo porque está parado desde maio de 2021, isso vai para lá, vai para cá e não se faz nada. Mas se for aprovado, nós viemos aqui comemorar, com certeza. Com certeza vamos comemorar. Outra pergunta que chega aqui. Qual a melhor forma de despedir a aposentadoria? É ir direto a um advogado? Posso ir direto no INSS? Posso fazer pela internet? Qual que é a melhor forma aí? Se é que tem uma melhor forma, né? Melhor forma eu não digo. A orientação a OAB orienta sempre, inclusive até um professor meu fala, você não vai para cirurgia sem médico, portanto você tem certas coisas que você não faz sem advogado. Mas sim, tem casos que você pode... Hoje o INSS não atende mais presencial, só pelo aplicativo, né? Meu INSS. Então, você pode pedir pela internet. O que tem acontecido muito, a minha procura no escritório é no seguinte: pede, não dá certo, por quê? Falta documento. O INSS faltando, eles já exigem, falta documento. O advogado ele já sabe a petição, a gente está fugindo do robô. Então, assim, nós temos umas técnicas mas nada impede o cidadão de ter êxito e conseguir pedir diretamente do INSS. Eu não consegui, então... Felipe, mais perguntas aí, Felipe? A Renata, ela relata que a mãe dela tem 62 anos, sempre trabalhou em atividade rural, porém sem registro. É possível se aposentar pela idade sem comprovar, doutora? Oi, Renata. Então, a sua mãe teria que comprovar o período rural com nota, certidão de casamento que ela era agricultora. Se for, inclusive, antes de 91, é mais fácil de comprovar. Título de eleitor... esses documentos de sindicato, parceria rural, a própria propriedade rural, é uma forma de comprovar o tempo rural dela para aposentadoria. Então, eu sugiro que a senhora procure alguém, né, um advogado, para orientar a senhora a conseguir esses documentos e ter essa tentativa, uma vez que a sua mãe sempre foi da lida rural, né, pelo que eu entendi na pergunta. Isso.
O Carlos, ele falou que deu entrada na aposentadoria em 2014. Anos se passaram, no final de 2020, o advogado disse que ele já estava aposentado a partir de abril do mesmo ano, 2020. Porém, não liberaram ainda. Aí no INSS eles não respondem, o advogado também não sabe o que falar, e aí ele quer saber da doutora o que ele pode fazer. Carlos, muito provavelmente eu tenho processo nesse sentido. O juiz deve ter dado a sua aposentadoria e o INSS recorreu. E aí nós estamos falando de um período de pandemia, tá? Abril de 2020. Então, os tribunais deram aquela parada e eu acredito que eles estão retomando. Então, o que deve ter acontecido? Eu sugiro que você procure novamente seu advogado e eu acredito que você deve ter ganhado a ação. O INSS recorreu, como, né, a gente comentou aqui, os recursos são bastantes, deve ter recorrido para São Paulo e o tribunal ainda não deve ter se manifestado no seu processo. Mais do que você está me passando, se você ganhou a ação e o tribunal vier a confirmar essa decisão, você terá direito a todos os atrasados, tá? Então, assim, eu sugiro que você converse novamente com o seu advogado, que eu acredito que o seu caso seja esse. O Valdemar pergunta se há necessidade de procurar um advogado ou ele pode ir direto no INSS. Isso porque no dia 7 de setembro ele vai completar os 65 anos, doutora. Olá, Valdemar. Eu acabei de responder isso aqui. Pode, porém o INSS não atende mais presencial, é pelo aplicativo do INSS, o senhor pode enviar os documentos pelo meu INSS e aguardar o deferimento ou indeferimento da sua aposentadoria. Reitero, a orientação de um profissional é muito importante nesse momento. Eu já tive clientes, por exemplo, que por 5 meses perderam R$1.000 na aposentadoria, porque não foi feito o cálculo antes de qual seria a melhor aposentadoria. Embora o INSS é obrigado a dar o melhor benefício, é do melhor benefício naquela data. Ele não vai fazer essa projeção. Então, assim, você pode ir ao INSS, aliás, ao aplicativo Meu INSS, baixar e enviar seus documentos. Pode ser que o senhor tenha êxito. A única questão é essa, verificar qual que é o melhor benefício para o senhor, se o senhor não teria direito a algo mais. Doutora, quem ficou afastado pelo INSS por 1, 2, 3, 4, 5, até 6 anos, dependendo aí no caso da ouvinte aqui, com uma cirurgia. Esse tempo de afastamento conta para aposentadoria? Sim, se logo após o afastamento ele retornar ao trabalho e fizer uma contribuição, esse período entre contribuições entra, sim, para o tempo de aposentadoria. Felipe. Bom, ainda com perguntas aqui do nosso WhatsApp, a Maria de Fátima, ela falou que recebe pensão por morte desde 2001 e ela queria saber se ela tem direito à revisão sobre o benefício que ela recebe. Oi, Maria, muito provavelmente não, porque já deu os 10 anos, mas pode ser que você pode procurar o INSS e perguntar, porque antes, lá atrás, eu não sei quando foi concedida essa aposentadoria do seu marido, ou se foi direto pensão por morte, tinha algumas revisões do teto, do buraco verde, que em decorrência da inflação, essas não prescrevem, essas não têm decadências, mas as demais revisões você já não consegue mais pelo prazo de 10 anos. O Darcy, ele falou que é aposentado desde 2010, deu entrada com um pedido da especial e tem 4 anos, pois ele tem o direito comprovado. Já foi feita perícia em empresa similar, por conta de algumas empresas que ele trabalhou, essas empresas acabaram falindo. E ele falou que o porquê demora tanto dessa posição do juiz. Esse processo está aqui na vara de Matão. Olá, Darcy. É a demora mesmo, é a sobrecarga do judiciário, é isso que nós estávamos falando aqui na entrevista. Então, a análise desses processos não são simples, tá? Por exemplo, uma coisa é você julgar um divórcio, outra coisa é você julgar um INSS, que você vai ter que analisar a vida inteira da pessoa, períodos. Então, é uma análise mais detalhada. Então, a demora também decorre disso. E precisa de perícia. Então, é um processo mais custoso, mais demorado mesmo. A Cláudia, ela disse que dá aula em escola particular há 27 anos, tem 52 anos, e ela gostaria de saber se consegue se aposentar com essa idade. Oi, Cláudia. Muito provavelmente, sim, você vai pegar a regra de transição de professor. A Márcia Silva, bom dia, doutora. Quem paga MEI? Quantos anos para se aposentar? E como faz para ter um salário maior que o mínimo? Oi, Márcia. No caso, você teria que fazer um planejamento previdenciário, tá? Verificando que se compensa você pagar mais, porque dependendo da altura da vida já não compensa mais, não vai refletir na sua aposentadoria, ou se realmente continua com o MEI, ou muda a forma de contribuir. Então, aí tem que ser analisado o caso em concreto.
O Reginaldo diz que tem 35 anos de registro em carteira, 53 anos de idade, e ele acaba perguntando quando que ele pode se aposentar. Acho que é o mesmo caso da Cláudia, né, doutora? Ele provavelmente vai pegar alguma regra de transição. Não sei se é de 50% ou de 100%, que tem que aguardar Se ele entrar no site do Meu INSS, lá tem a simulação de aposentadoria. Ele consegue ter uma prévia, mas para ele ter certeza, eu recomendo que ele procure um advogado para fazer esse cálculo. A Silvia, ela diz que fez cirurgia na coluna, ficou 6 anos afastada. Esses anos contam para fazer o cálculo da aposentadoria? Oi, Silvia, eu acabei de responder a pergunta aqui. Após o seu afastamento, se houver contribuição entre contribuições, conta sim. O nosso ouvinte, que acabou não se identificando, disse que tem 61 anos de idade, 20 anos de contribuição até 2019, tinha mais de 15 anos de contribuição. Ele gostaria de saber se pode se aposentar ou não. É homem ou mulher? Ela falou obrigado aqui, então acho que é mulher, então, doutora. Com 62, com 15, ela pode sim se aposentar ou por tempo, aí tem que fazer o cálculo. A Solange falou que o pai dela deixou os documentos com uma advogada e ela deixou passar a data da revisão da aposentadoria. Tem alguma forma de recorrer? Não. Não tem. O nosso ouvinte também, ele falou que trabalhou 30 anos, destes 30 anos, mais de 15 foram em agência bancária como caixa. Tem algum regime especial para esse tempo trabalhado? É o Marcos Camilo que perguntou. Oi, Marcos. Bancário devia ser, né? Porque passa muito nervoso. Mas assim, só se tiver algum agente químico, biológico ou físico ali no seu ambiente de trabalho para conceder esse benefício especial. No caso, você teria que pedir para o banco o PPP e através do PPP dá para analisar como que era seu ambiente de trabalho. E a última pergunta que chegou aqui através de uma ligação, doutora, é referente a uma ouvinte que recebe pensão por benefício, né, pensão por morte, e foi descontado R$600 dessa pensão. Ela tem um filho com necessidades especiais e ela gostaria de saber se ela tem condição de fazer uma revisão sobre isso. Eu não entendi o porquê do desconto e a data. O ideal, então, é procurar alguém para verificar isso, porque tá uma situação estranha. Por que o desconto de R$600, né? Essa revisão, doutora, ela serve tanto para, quando a pessoa solicita essa revisão, serve tanto para aumentar, mas se ela estiver recebendo um pouco a mais, essa aposentadoria, ela pode diminuir o valor? Então, nós estamos muito discutindo isso na revisão da vida toda, né? Eu acredito que vocês já devem ter abordado isso aqui no jornal. A revisão da vida toda, ela pode tanto aumentar quanto diminuir o benefício. Então, o que nós sugerimos para os ouvintes? Procure um especialista, ele vai calcular a sua situação e verificar, olha, compensa X, não compensa. Eu já tive casos de clientes que me procurou e falou assim, mas não foi feito cálculo nenhum e entrou e eu fui ver, não tinha direito. Então, assim, verificar mesmo essa questão do cálculo antes de entrar com qualquer revisão. Perguntas encerradas, doutora. Obrigada. Tá certo, então, doutora, mais uma vez obrigado pela presença, obrigado por nos atender aí, com certeza. Você vai voltar várias vezes aqui, porque é um assunto que chama muita atenção. Obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço o convite e sigo à disposição. Pudera, né? O cara tá... O sujeito tá reivindicando uma vida inteira, pô. Não é pouco, né? Mexe com muito mais, ou tanto quanto da parte financeira dele e a vida que ele vai levar a partir de agora, quanto com o sentimento dele, né? Quer dizer, e desgastante, né? Quase sempre, né? E a falta de Desgastante, respeito que certas mudanças, né, causam ao trabalhador, né, Daércio? Aquele que contribuiu Não, ali. E um negócio cruel, porque você entra, é como se fosse um campeonato de futebol, desculpe o comparativo, em que você entra, as regras são aquelas lá, no meio do campeonato você vai mudando regras. Pô, é um negócio muito... gera uma insegurança danada, né? Sim. Se o cara pensar que ele está entrando hoje no sistema, vendo tudo isso aí que aconteceu na vida dessas pessoas que estão em dúvidas agora das suas aposentadorias, o quanto o país mudou, economia, choques, grupo, como chama lá, planos econômicos, essa coisa toda. Então ele começa a pensar, de cara ele é um inseguro. Ele fala, vou entrar nisso aqui, mas... Com isso tem crescido a previdência privada? Tem. Teve, sim, a reforma. Por quê? A gente agora fala de planejamento previdenciário. Eu mesma, tem planejamentos que eu faço, às vezes a pessoa me procura numa altura da vida, eu falo, olha, aqui na Previdência, mesmo você recolher pelo teto, não vai chegar no que você precisa. Então, geralmente eu sugiro para a pessoa ou uma previdência privada ou o próprio seguro de vida.
né? Que é pessoas autônomas que recolhem muito pouquinho e tem família. Então, é o que eu falei, não tem idade, nós precisamos falar de previdência. O duro é que, por exemplo, para fazer um... Não, eu fiz uma escolha por uma previdência privada. Eu vou pagar minha vida inteira uma previdência privada. Eu confio muito mais na previdência privada aí dos bancos e tudo mais. É uma noção equivocada, porque a previdência do governo, em todos os cálculos... É melhor? É melhor. Tá, mas pelo menos então, em situações assim, a lei deveria deixar facultativo. Porque é duro, você entra numa previdência privada, mas continua sendo obrigado a recolher no INSS. Então, mas assim, nunca... Porque o governo entra com uma parte. Então, de todos os cálculos, projeções, o ROI, né, que a gente fala aí da Bolsa de Valores, o retorno do investimento, sempre é positivo dos cálculos que eu faço. É o que eu te falei, ninguém faz uma campanha explicando isso para a população. Parece que não tem interesse. Mas a Previdência paga melhor do que se eu investir no mercado financeiro? Sim, tem alguns Sério? casos. Sério, tem um monte de Mesmo casos. com os bitcoins da vida, essas coisas todas, ainda assim... Ainda assim, porque você tem que calcular o seu e sua pensão. E não tem tributação, né? Os bitcoins, você tá lá, tá, uma hora vai vir um imposto de renda. Então, tudo isso hoje é estudado, tudo isso é discutido. Obviamente, teve um médico que me procurou, eu falei pra ele, para de recolher sobre o teto, não compensa pra você, recolhe menos e vamos fazer outros investimentos. Então, cada caso é um caso, as pessoas estão procurando pra isso me deixa feliz. Bom, mas é bom nesse momento, porque isso é tão instável ao longo dos 30, 40 anos da vida profissional do cara, que é só agora que por enquanto vale a pena isso aí que você está dizendo, né? Daí todo ano você tem que ficar Amanhã verificando... Ele muda a regra no meio da... daí assim, por exemplo, lá no escritório, todo ano eu pego os planejamentos dos meus clientes e dou aquela checada, né? Falo assim, não, continua, não continua. Enfim, meus amigos, é o que tem pra janta. Mas a Previdência, eu quero deixar claro, tá? Previdência vale a pena. Sempre foi feita uma campanha que Previdência não vale a pena. Previdência vale a pena. A doutora Jaciara está falando isso porque ela é advogada e ela trabalha nesses casos junto à Previdência. Vocês têm ações também contra previdências privadas que não fizeram certinho? Algumas sim. Mas pouco? Pouco. Bem menos comparativamente. Bem menos. É bem mais assim, seguro, né? É que assim, também o público que tem previdência privada pequeno, é muito né? menor do que pequeno. o público que tem, tá? Então daí não tem como comparar. Doutora Jaciara, eu vou continuar a entrevista aqui, eu vou ficar com essa mulher aqui até amanhã, meio-dia. Aqui, A gente fala demais, né? Mas é bom, isso aqui é legal. Entrevista que não, apesar de quase uma hora de entrevista, ela continua atrativa, quer dizer, o assunto está aí interessando aos ouvintes, a gente percebe a partir, inclusive, das próprias perguntas que foram tantas. Muito obrigado, doutor Jaciara. Eu que agradeço. Obrigado pela presença e esclarecimentos.